Boa noite a todos. É com grande prazer que nós estamos iniciando este ano de 2025, que com certeza será um ano bastante propício para que possamos atingir todos os nossos objetivos. Eu preparei uma palestra com o título até um pouco estranho de, entre aspas, começar de novo. Porque pensei assim, estamos começando um novo ano e vamos começar de novo tantas atividades, tantas iniciativas que com certeza têm a ver tudo com as nossas próprias vidas. Vida que Deus nos deu. Aprendemos com a sacrossanta doutrina dos Espíritos que todos nós, sem nenhuma exceção, fomos criados por Deus simples e ignorantes. Simples porque não tínhamos nenhuma noção do bem e do mal. Ignorantes porque absolutamente nada sabíamos. Tínhamos que aprender tudo na nossa vida, desde as coisas mais simples, mais tranquilas, mais comuns. Todas elas porque, na verdade, nós havíamos adquirido, naquele momento, a condição de espíritos imortais. E a vida nos é dada por Deus exatamente para que, através das experiências que nós possamos ir realizando ao longo da nossa caminhada, a gente possa ir se desenvolvendo, cumprindo uma das leis da misericórdia divina, que é exatamente a lei do progresso. Os Espíritos nos ensinam que tudo progride na natureza. Nós somos o grande exemplo, porque somos os seres inteligentes. Daí porque a nossa vida tem, na realidade, um sentido muito grandioso. Deus permite que, através das experiências que nós possamos ir adquirindo, nesse processo que com certeza já dura por milhares de anos, nós possamos ter saído do total desconhecimento de tudo na vida e ouvimos, acumulando experiência após experiência, tudo aquilo que hoje, de alguma forma, significa o nosso entendimento, a nossa compreensão da realidade da vida. Obedecendo a esta lei, que é uma das leis divinas, uma das leis da natureza, que é a lei do progresso, e que os espíritos que se utilizaram de Allan Kardec para formalizar ou formatizar essa excelente doutrina dos Espíritos, trataram dessa lei na terceira parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, sempre é bom recordar, ele é feito, na verdade, de 4 partes, que também são chamadas de 4 livros. O primeiro livro trata das
causas primárias da vida. O segundo livro fala mais especificamente dos próprios espíritos. Como são eles, a diferença entre eles, aqueles que sabem mais, aqueles que sabem menos. E as lições vão nos explicando o porquê de todas essas coisas. O terceiro livro trata especificamente das chamadas leis da natureza ou leis de Deus. E entre elas está a lei do progresso. Na lei do progresso, eu separei duas questões, a 779, em que Kardec pergunta para os espíritos superiores que o assistiam na elaboração desse livro. O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? E os espíritos sábios responderam: o homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Então a gente pode perceber que nós vamos realizando os nossos progressos. E de repente, aqueles que tomaram a dianteira e já sabem mais do que nós, já aprenderam mais do que nós, já captaram mais do que nós a essência de tudo aquilo que é importante, que tenha valor na nossa vida, eles nos ensinam, eles passam lições para nós. E isso vai acontecer sempre, até que atinjamos o pináculo de todas as possibilidades de desenvolvimento. Ainda hoje, nós que estudamos essa doutrina com afinco, dia a dia, procurando conhecê-la em benefício das nossas próprias condições humanas, porque o sentido dela todo é no sentido do aperfeiçoamento das criaturas, nós já temos uma certa lucidez, não muito grande, não muito expressiva, mas já temos uma certa lucidez mental a respeito das vidas. Então, é muito natural que nós vamos já tendo consciência, capacidade, percepção das coisas que efetivamente são úteis, ou sejam úteis, sejam dignas, sejam boas para o nosso crescimento espiritual, e daquelas outras que nós já percebemos que de alguma forma nos atravancam o nosso processo evolutivo. Então isso significa que nós já temos condições de nos desenvolvermos, mercê dos conhecimentos que já temos adquirido. Mas há muito mais informações, há muito mais conhecimentos a serem desvendados por nós. E por isso precisamos dos irmãos mais sábios que continuadamente trazem para nós, nesses livros, nessas publicações, nessas revistas, informações que, de alguma forma, vão alargando os nossos conhecimentos, aumentando a nossa capacidade de compreender a vida.
Então, é a segunda parte da resposta. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Na pergunta seguinte, que é a de número 780, é perguntado: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Então, a gente percebe até pela pergunta já que existe o progresso intelectual, ou seja, a soma dos conhecimentos de todas as possibilidades, os conhecimentos que de repente a doutrina nos possibilita, as religiões nos possibilitam e que a ciência nos possibilita, porque a ciência é de Deus e ela está posta na Terra exatamente para que nós, de alguma forma, possamos dilatar o nosso conhecimento a respeito daquilo que é importante na vida. Então, essa segunda parte está exatamente elencada na segunda parte da resposta. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. E a segunda pergunta, a 780, diz: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Aliás, nós estávamos nesse ângulo do estudo. E a resposta foi: é a sua consequência. Todavia, não o segue sempre imediatamente. Os Espíritos estão dizendo para nós que nós progredimos antes no progresso intelectual e o progresso moral vem atrás. É uma coisa muito lógica. Mas se faria uma pergunta: mas como que nós progredimos intelectualmente? E a resposta a gente vai encontrar também no estudo dessa lei. Os Espíritos ensinam que o nosso desenvolvimento intelectual se dá basicamente pelo exercício do nosso trabalho. O que é o trabalho? Dizem os Espíritos no estudo da lei do trabalho. O trabalho é toda atividade útil. Tudo aquilo que nós fazemos na vida que de alguma forma beneficia a sociedade como um todo, onde nós estamos situados, é um trabalho. E o desenvolvimento desse trabalho, com certeza, vai mexendo com o nosso cérebro, os nossos neurônios, a nossa capacidade intelectiva, e a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo a nossa intelectualidade. E é consequência do desenvolvimento da inteligência o desenvolvimento da nossa moral. Por quê? Porque quanto mais capacidade de raciocinar, de pensar, nós adquirimos, mais nós somos capazes de discernir entre o certo e o errado, o bem ou o mal. Evidentemente que essa própria ideia de bem e do mal, ela deve ser, de alguma forma, configurada de acordo com aquilo que é bom ou que não é bom, segundo as leis divinas. Essas leis divinas, nós estamos as aprendendo no dia a dia das nossas caminhadas. Mas o Pai, sabedor de que a gente estava
muito vagaroso no nosso desenvolvimento moral, o que fez na sua infinita bondade. Mandou para o nosso planeta o Cristo, Jesus Cristo, que veio dar uma sacudida nos nossos entendimentos, nas nossas compreensões. E ele trouxe com a sua sabedoria ilimitada a grandiosidade das luzes, dos ensinamentos que agora nos guiam nos rumos da nossa vida digna, da nossa vida reta, da nossa vida perfeita. Não quer dizer que antes do Cristo nós estávamos de alguma forma jogados ao léu dos conhecimentos. Não, porque a misericórdia divina sempre esteve presente nas nossas vidas. Lógico que lá nos primórdios da nossa existência, Deus não ia mandar um profeta do nível de Jesus para nos ensinar coisas, porque a nossa capacidade de raciocinar ainda era bastante minguada. Mas não deixou de mandar sempre criaturas mais desenvolvidas para que trouxessem, de alguma forma, modelos de entendimento, de compreensão para nós das leis da vida. E assim, muito antes do Cristo, 500, 600 anos do Cristo, estiveram entre nós criaturas de grande sabedoria, como Sócrates na Grécia, como o Buda na Índia e outros personagens ilustres que marcaram a história da humanidade. Então, o progresso moral, ele depende do progresso intelectual. Mas todo esse introito que eu estou fazendo, o que tem a ver com a nossa palestra de hoje, com o título da palestra, através do qual está dito que nós estamos sempre aprendendo. E contamos, então, na atualidade, com um grande sábio que esteve entre nós na Terra, com o nome de Padre Manuel da Nóbrega, e que hoje é um dos grandes sábios da espiritualidade, que vive passando para nós orientações, informações das mais valiosas, das mais espetaculares. E no livro dele, que tem o nome de Alma e Coração, na sua primeira lição, na primeira lição do livro, ele pôs o título de Começar de Novo, que foi o título que eu adotei para esta palestra. E ele diz, olha, que coisa interessante. Erros passados, tristezas contraídas, lágrimas choradas, desajustes crônicos. Às vezes, acreditas que todas as bênçãos jazem extintas, que todas as portas se mostram cerradas à necessária renovação. Esqueces-te, porém, de que a própria sabedoria da vida determina que o dia se refaça cada manhã. Ou seja, ele está dizendo que a própria natureza obedece ao princípio começar de novo, porque todas as manhãs inauguram-se novos dias
para que nesses dias nós possamos desdobrar as nossas fibras, as nossas potencialidades, a nossa mente, o nosso vigor físico para fazer alguma coisa. Alguma coisa que de repente não conseguimos fazer nos dias passados. Mas no dia de hoje, vamos começar de novo e dar prosseguimento ao nosso trabalho. Diz ele, começar de novo é o processo da natureza, desde a semente singela ao gigante solar. Ou seja, o que é que nós fazemos com as sementes? Vamos sempre as aproveitando de novo, porque as sementes são os frutos germinados no passado por árvores que completaram o seu ciclo evolutivo e produziram essas sementes, para que elas, começando de novo a vida, pudessem produzir novas árvores frondosas, frutíferas e etc. Começar de novo, então, diz Emmanuel, é o processo da natureza, desde a semente singela ao gigante solar, que desaparece e de novo aparece para nós em todas as manhãs. Se experimentaste o peso do desengano, quem de nós, de repente, não sofre alguma dificuldade na vida, nos desenganando? Nada te obriga a permanecer sob a corrente do desencanto. Reinicia a construção de teus ideais em bases mais sólidas e torna ao calor da experiência, a fim de acalentá-los em plenitude de novas forças. De repente, o fracasso visitou-nos em algum tentame de elevação. Quisemos fazer alguma coisa que nos engrandecesse de alguma forma, moral ou materialmente, mas isso não é motivo, se você fracassou, isso não é motivo para desgosto e autopiedade, porquanto frequentemente o malogro de nossos anseios significa ordem do alto para mudança de rumo, e começar de novo é o caminho para o êxito desejado. Imaginemos, por exemplo, no campo da medicina, um médico aprendiz a, de alguma forma, diagnosticar doenças. Será que desde o início ele as terá diagnosticado com a mais exata precisão? Por certo, terá errado, terá se angustiado, terá se sentido infeliz. Mas aí vem a importância de não nos deixarmos abater, diz Emmanuel, levantar a cabeça, estudar mais, começar de novo, para atingir o objetivo desejado, o objetivo colimado, a exata expressão das nossas possibilidades mais bem postas. Temos sido talvez desatentos diante dos outros, cultivando indiferença ou ingratidão. No entanto, é perfeitamente possível refazer atitudes e começar de novo a plantação da simpatia, oferecendo bondade e compreensão àqueles que nos cercam. Quem de nós, na vida,
que de repente já não foi indiferente, às vezes, a algumas pessoas, que, por delicadeza, quisessem estabelecer um diálogo conosco, saber de coisas da vida, e a gente, de alguma forma, não deu a essa criatura a devida atenção. Mas sempre é hora de recomeçar. Sempre é hora de rever as nossas atitudes e começar de novo, procurando realizar sempre o melhor daquilo que nós fizemos errado no passado. Teremos perdido afeições que supunhamos inalteráveis. Todavia, não será justo por isso venhamos a cair em desânimo. O tempo nos permite começar de novo na procura das nossas afinidades autênticas, aquelas afinidades suscetíveis de insuflar-nos coragem para suportar as provações do caminho e assegurar-nos o contentamento de viver. Afeições inalteráveis que de repente nós fomos perdendo na estrada da nossa vida. Não seria hora de repensarmos, de procurarmos de novo estabelecer comunicação com essas afeições antigas, para viver em paz, com o coração tranquilo, com a mente sossegada, com a alma sossegada, parentes que de repente nos esquecemos deles, com os quais tínhamos convivido antes, às vezes de forma estreita. É a hora de começar de novo, repensar, estabelecer de novo o alinhamento, o fortalecimento das nossas afeições. Desfaçamo-nos de pensamentos amargos, diz Emmanuel, das cargas de angústia, dos ressentimentos que nos alcancem e das mágoas requentadas no peito. Descerremos as janelas da alma para que o sol do entendimento nos higienize e reaqueça a casa íntima. Pensamentos amargos, tristezas, consequências, às vezes, de atitudes errôneas nossas. Vamos ficar sofrendo eternamente por isso? Vamos levantar a cabeça, orar a Deus, pedir a Ele que nos dê outra oportunidade, que nos abençoe. Vamos nos humilhar diante daquela criatura que de repente nós ofendemos no passado e vamos procurar estabelecer as pazes para viver com a nossa consciência tranquila, sossegada, bem posta, harmonizada com aquilo que Deus quer para nós. Diz Emmanuel, tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Efetivamente, em muitas ocasiões, quando desprezamos as oportunidades e tarefas que nos são concedidas na obra do Senhor, voltamos a fim de revisá-las e reassumi-las. Mas nunca tarde demais. Ou seja, não percamos a oportunidade de reatar amizades de novo, convivências que tivemos lá atrás, que depois nós nos distanciamos delas. Vamos começar de novo a harmonização das nossas vidas com as criaturas que de repente fizeram e às vezes até fazem parte na atualidade das nossas vidas. Então, começar de novo está sempre presente nas nossas vidas. Começar de novo é igual àquilo que se faz na escola, nas escolas.
quantas matérias nós aprendemos e não aprendemos com a primeira vista, com a primeira lida, com a primeira olhada. Lemos, relemos. No dia seguinte, começamos de novo as leituras, para que devagarinho aquelas orientações, aquelas informações vão se mantendo firmes na nossa memória, se agregando aos nossos conhecimentos, porque isso é a própria razão de ser da vida. Jamais desanimar, continuar sempre buscando atingir metas, às vezes, que nós nem vislumbrávamos no começo da nossa caminhada. Como diz um sábio poeta, viemos dos princípios das moneras buscando as posições absolutas. Então estamos aqui na vida para isso, para crescer, para aprender, para saber mais, para conhecer mais e dar sempre continuidade à nossa caminhada. Dentro ainda dessa temática, eu queria, neste momento, trazer para as pessoas que nos derem a satisfação de ouvirem a nossa oração de hoje, uma mensagem muito interessante, constante de este livro que eu tenho nas mãos, que se chama Notícias do Mundo Espiritual, escrito pelo espírito Dr. Inácio Ferreira, em que ele dialoga nesta lição com alguém que está aqui na Terra, com o qual, com certeza, ele deve ter estreita amizade. E ele intitula essa lição de Na Jornada de Ascensão. E o Dr. Inácio escreve: Meu amigo, não te deixes abater pelas dificuldades naturais da existência humana na Terra. Toda ascensão é árdua. A subida impõe inúmeros obstáculos a quem não se acomoda. Deitado sobre a relva verde do vale, contemplando o azul do infinito. Talvez te encontres em estado de abatimento por conta dos companheiros que desertaram do esforço de seguir, atraídos pelos atalhos do caminho. Acredita, todos esses atalhos são ilusórios. Quem hoje se afasta do trabalho da evolução, a ele há de retornar mais tarde em circunstâncias muito difíceis. Suporta com paciência as provações de ordem pessoal. A Terra é abençoado orbe, hospedando 8 bilhões de almas em conflito. É natural, pois, que todos os dias te depares com convites à descrença. Testemunhar a fé é perseverar nas lutas do cotidiano e não necessariamente morrer como os primitivos cristãos nos círculos do martírio. Testemunhar a fé é continuar onde quase todos retrocedem, vencidos pelas imperfeições, entidades vivas a lhes falar em cansaço do âmago de si mesmos. Cumpre com o teu dever, diminuindo ao máximo as queixas que, por vezes, em teu pensamento e em tuas palavras,
substituem as orações que deves formular aos céus. A tarefa pequenina que executas no bem, aparentemente sem repercussão alguma, repercute sim em teu mundo interior, transfigurando-se em alicerce para as tarefas maiores do futuro. Quem não pode espanar as estrelas deve humildemente aceitar a vassoura que lhe possibilita varrer a poeira do chão. Pensemos em Jesus Cristo, que é o dono do mundo e pereceu na cruz na condição de malfeitor. Se foi ele vítima de tamanha injustiça, não esperemos por privilégios que ambos não merecemos, e a rigor não sabemos dizer quem os merece na terra. Trabalha incansavelmente, porque sobre este orbe de provas e expiações, tudo ainda está para ser feito, em todos os lugares. A divina providência dependurou cartazes convidativos dizendo: ainda há vagas. Sim, para quem deseja ser útil dentro de suas ínfimas possibilidades, há muito serviço a fazer. Serviço importante, porque serviço que até agora quase ninguém quer fazer. Reconhecimento, nem penses nisso, não esperando mais que a incompreensão, por vezes o abandono e a traição dos que de ti se aproximam com outras intenções. Incontáveis espíritos existem que, dizendo estar a serviço do Cristo, apenas estão a serviço de si mesmos, de seu orgulho, de sua vaidade, de sua tremenda imaturidade espiritual, que somente a ação do tempo, aliada ao sofrimento, poderá transpor. Não esperes de ninguém o que possas e deves fazer às custas do teu próprio suor. Trabalhar com Jesus e por Jesus é trabalhar na solidão do pensamento e do coração voltados para o bem do próximo. Mesmo na companhia dos apóstolos, mais de uma vez, o Cristo se sentia sozinho, porque lidava com crianças espirituais que não lhe podiam compreender a missão. Acostuma-te, porque doravante, quanto mais subires, mais te sentirás a sós, tendo por companhia somente aquele que te acompanha e vela por teus passos do cimo do monte. Sei que as lutas pelo pão de cada dia são extremamente desgastantes. Eu também as enfrentei. Todavia, o necessário não te há de faltar, porque o Senhor não deixa os seus seguidores em clima de necessidade extrema. Não terás, é verdade, o excesso que desejas, porque qualquer excesso significa conforto, e o conforto é o que mais concorre para o amolecimento espiritual. Fortalece-te, porquanto se hás de colher o que estejas plantando deste outro lado da vida, a gleba que te espera a ser semeada é de muito maior extensão. Ninguém sobe para ficar olhando à distância os que se arrastam na retaguarda. Se tal ocorresse, não há quem realmente tivesse subido, porque quem sobe por amar deve mais tarde descer por amor. Não contemos as pedras do caminho, saibamos que elas existem e que por isso nos baste
a fim de que possamos compreender que todos os dias elas estarão se interpondo entre nós e a jornada que encetamos. Transformemo-las em degraus e prossigamos com determinação e coragem, colecionando cicatrizes com as quais se haverá de nos tecer a túnica nupcial a que Jesus se referiu na parábola das bodas do Filho do Rei. São essas, em síntese, as reflexões que tenho a te oferecer para hoje, esperando que não vaciles na caminhada na qual estamos apenas ensaiando os primeiros passos. E por último, e encerrando esta pequena jornada que eu aceitei realizar com muita alegria e muita felicidade, eu vou ler uma poesia que se chama O que é o Amor. Essa poesia é de minha autoria e consta de um pequeno livreto que minhas filhas e minhas netas produziram quando eu tive o ensejo de completar 90 anos, no mês de maio de 2024. Então, eu faço esses versos. O que é o amor? O amor é o sentimento sublimado que revela o progresso conquistado da criatura nos caminhos da existência, pois que, tendo só instintos nos começos, foi ao custo das vitórias dos tropeços, atingindo o patamar da experiência. E é dessa experiência que resulta ser sagaz a criatura ou estulta, egoísta ou fraternal com muito ardor. Assim sendo, enquanto uma só em si pensa, tem a outra a envolver-lhe a bem-querença dos irmãos em nosso Pai, isto é o amor. O amor é gradativo realmente, pois nem todos nos amamos igualmente, tem do espírito o incremento da idade, e o seu maior vestígio se exprime quando a prática do bem se faz sublime em nossas vidas, quando faz-se a caridade. Amigos, ouvintes, amigos espíritas, estamos então no limiar de um novo ano de 2025. Que todos vocês possam aproveitar com bastante dignidade e retidão esses 12 meses, através dos quais estamos começando de novo as nossas lutas diárias. E com certeza, quando realizamos essas lutas com o Cristo no coração, nós vamos estar, na verdade, fazendo o bem, fazendo coisas retas, coisas dignas, e isso é que, na verdade, é importante na nossa vida. Que a vida de todos vocês que me ouvem seja plena de paz e de muita felicidade.